Quantos ainda estão mortos espiritualmente e necessitam ressuscitar? A palavra do Senhor em Marcos 5,43 fala assim: e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Que ninguém soubesse e dessem de comer. Nessa passagem bíblica, após ressuscitar a filha de Jairo, Jesus dá duas orientações ou ordens. Por que Jesus fez essas duas ordens? Que ninguém o soubesse e que dessem de comer a menina. Amados irmãos, dentro do plano de Deus, há um tempo determinado para todas as coisas. O contexto mostra que a menina estava morta e estava cercada de familiares e religiosos, e naquele ambiente havia choro e prantos, conforme Marcos 5,38. Esse episódio retrata a situação da religião que pensa e age como se não houvesse esperança para quem está morto espiritualmente. A palavra em Efésios 2,1 afirma que estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Jesus nos vivificou. Jesus é a nossa esperança. Em diversas ocasiões, Jesus determinou que os milagres não fossem propagados. Por exemplo, na transfiguração, ele também pediu sigilo. O tempo dele é profético. Dentro do plano de Deus, tudo ocorre segundo a sua vontade. Muitas vezes, Jesus pediu descrição sobre os milagres que fazia, o que nem sempre conseguia, pois era difícil se conter. Na primeira instrução, Jesus pediu que ninguém o soubesse. Havia motivos para pedir isso. Por enquanto, o milagre da ressurreição, poucos presenciaram e Israel há muito tempo não contemplava. Primeiramente, ainda não era chegada a hora de entender que aquela ressurreição mostrava que Jesus mesmo ressuscitaria. E Jesus era muito reservado com relação aos sinais e curas que ele fazia, para que não fosse interrompido o projeto de Deus para a sua vida. Isto é, ele tinha que chegar até o final, ou seja, ao momento do Calvário, e a partir dali até a sua ressurreição. Entretanto, quando alguém está exultante de alegria, como acontecia naquele momento da ressurreição, é natural que haja o desejo de compartilhar com todos a bênção recebida. Mas Jesus tinha ainda outros motivos para tal ordem. Pois se divulgassem o milagre, estariam desobedecendo ao Senhor e demonstrariam que não haveria em seus corações verdadeiro amor. Como vemos em João 14:23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Na verdade, o que necessitamos é ser grato a Deus por tudo que está fazendo por nós. Além disso,
se anunciassem aquela ressurreição, poderia haver alvoroço. Se falassem, as pessoas que ouvissem acabariam vindo atrás de curas, ou seja, atrás da bênção e não do abençoador. As pessoas ainda são dessa mesma forma nos nossos dias. São mais interessados nas bênçãos do que no abençoador. Jesus mesmo dissera que a menina dormia. E podemos imaginar o que os religiosos poderiam fazer se os próprios pais ficassem divulgando o fato da menina ter sido ressuscitada. Profeticamente, hoje a igreja fiel também guarda seus sigilos, alguns mistérios, pois é de interesse somente da igreja. Por um tempo, sob determinadas operações do poder de Deus. Pois o que importa é a vida que Jesus nos traz, vida eterna com Deus. Hoje temos, aleluia. Assim que ninguém soubesse, fala da salvação como algo individual no interior do coração. Cada um precisa descobrir e ter essa gloriosa experiência. Não se pode transferir esse mistério há que se descobrir. O segundo pedido, e disse Jesus que lhe dessem de comer. A morte da menina representa a doutrina morta há 12 anos no meio dos religiosos. Mas que Jesus a deu vida e para que ela continuasse a caminhar, ela tinha que se alimentar para fortalecer a sua estrutura física e espiritual. Alimentar a menina está de acordo com a ordem mesmo que ele deu. Dai-lhe vós de comer. Desse de comer fala da assistência no corpo. Dar de comer é o que o Senhor faz todos os dias conosco, não é verdade? O alimento aqui possui duplo sentido: alimento físico e alimento espiritual. O alimento físico é para uma enfermidade que conduz à morte, porque causa antes uma debilidade nutricional, importante pela perda de apetite. Assim, necessita se alimentar. É fato que uma pessoa enferma está enfraquecida, debilitada. Os pais precisam dar o alimento aos seus filhos. O alimento, no sentido espiritual, é aquele que ressuscitou para uma nova vida. Necessita ser alimentado espiritualmente para desfrutar dessa nova vida concedida por Jesus. Profeticamente, quando alguém é alcançado pelo milagre da vida com Jesus, precisa de cuidados, de alimento, de assistência, pois recebeu vida eterna. Agora, cuidamos dela. Finalizando, a proclamação do Evangelho deve vir pela palavra que vem do eterno Pai e alimenta a alma do homem, e não pelos milagres, pois estes, por si só, são importantes, mas não produzem a revelação e nem a conversão. Maravilhoso é saber que Jesus estava ali para dar vida àquela menina. Maravilhoso é saber que hoje Jesus também está conosco, nos vivificando. Mas os religiosos riram dele,
A religião não tem compromisso com a vida eterna. Por isso, quando Jesus ressuscitou a menina, disse aos discípulos que não contassem a ninguém, porque o novo convertido precisa da assistência da igreja fiel e não mais dos religiosos. Temos, portanto, a responsabilidade, como igreja do Senhor Jesus, de alimentar o novo convertido com a palavra revelada, que é o nosso alimento. E isso a religião não tem para oferecer. O milagre de Jesus opera naquilo que está fora de nosso alcance. A ressurreição é a parte do agir de Jesus. Mas quanto ao conhecido, o alimentar, é a parte que nos cabe e que precisamos de agir também. Quantos ainda estão mortos espiritualmente? Quantos choram e planteiam? A obra está morta no coração de muitos religiosos. E só Jesus pode proceder à vida e vida em abundância. Que Deus continue nos abençoando. Shalom.